Caro senhor presidente, senhora chanceler, caras senhoras e senhores. Nunca antes um governo federal ousou, em tão poucas frases, incluir tantos ataques aos direitos e às liberdades básicas dos cidadãos, ao Estado de Direito e aos princípios democráticos, como neste projeto de lei. A emenda sugerida na Lei de Proteção à Infecção é um documento alarmante de pensamento autoritário. Essa recaída das autoridades vem da chancelaria e de você, senhora chanceler. A sua desconfiança em relação aos cidadãos e às instituições democráticas e constitucionais mostrou claramente a mão nesse projeto legislativo. Você desconfia dos cidadãos, por isso quer controlá-los durante o dia e prendê-los à noite. Você desconfia dos estados e municípios, é por isso que você passou o machado na raiz da arquitetura federal da República da Alemanha e tirou o poder dos primeiros ministros, administradores distritais e prefeitos através da lei federal. Você desconfia dos tribunais, dos fiscais nomeados à ação do Estado, é por isso que você está neutralizando os tribunais locais e administrativos por meio da centralização. Possivelmente porque eles anularam recentemente algumas de suas intervenções nos direitos civis. E agora você tem uma autorização, palavra sua, não minha, escrita na lei para editar portarias estatutárias com o consentimento do Conselho Federal. A esse respeito, dizemos que os toques de recolher são desproporcionais e inconstitucionais. Para milhões de pessoas que não moram de forma privilegiada, como por exemplo os membros aqui do Gabinete Federal, isso é um inferno. Na luta contra o vírus, toques de recolher, por outro lado, são inúteis e até mesmo contraprodutivos. O risco de infecção ao ar livre é quase zero e não depende do horário. Números fixos e arbitrários de incidência, como critério decisivo, são do mesmo modo absurdos. Eles são dependentes dos números de testes feitos e se deixam aumentar ao bel prazer. Sem a atrelagem da cota de testes, a proporção realmente de doentes e as faixas etárias das pessoas afetadas, esses números também não são significativos. Isso é comprovado por muitos cientistas, mais recentemente pelo ex-virologista-chefe da Charité, professor Kruger. Ouçam os cientistas, esse é o seu mantra, mas você só ouve as vozes do que você quer e que confirmam o seu julgamento. Contradição? Você coloca do lado como teorias da conspiração. Por outro lado, um debate diferenciado e transparente seria urgente para podermos tomar decisões melhores. Se você realmente estivesse preocupado em primeira linha com a luta contra a pandemia, poderia ter tomado medidas adequadas e diferenciadas há muito tempo, o que temos reivindicado repetidamente aqui. O Covid-19 é particularmente perigoso para certos grupos de risco, então você tem que fazer ofertas de proteção direcionadas para essas pessoas ameaçadas, em vez de restringir os direitos básicos de todos e levar todo o país a um beco sem saída. A sobrecarga do sistema de saúde não vai ser evitada nem com o trancamento da sociedade, nem com o fechamento de hospitais e redução de leitos de UTI, mas com investimentos direcionados em profissionais e infraestrutura. Para isso você teve tempo suficiente que não usou. Você quer outra coisa com essa lei. O lockdown federal infinito, apesar dos últimos 5 meses de lockdown para quebrar a onda, já terem mais do que mostrado que essa receita primitiva definitivamente não funciona. Você aceita que a classe média afunde, o mercado de trabalho sendo destruído pela intervenção estatal de longo prazo, os centros turísticos de cidades ficando desertos, uma geração inteira de alunos está se perdendo e a cultura e a vida social estão morrendo. Você impõe proibições ocupacionais a ramos inteiros. Você expropria comerciantes, donos de restaurantes e empresas de turismo através do trancamento forçado por meses, sem perspectiva de uma saída. Um número incontável de comércios nunca mais reabrirão. Gerações de velhas famílias de comerciantes desaparecem para sempre. Na classe média empresarial, quebra a espinha dorsal. Na Alemanha, vem uma onda de insolvência de uma dimensão jamais vista, um crescimento massivo de depressão, as almas das crianças prejudicadas. No isolamento, os idosos estão definhando, jovens perturbados, famílias quebradas. Esses são os efeitos colaterais da sua política de lockdown permanente.
Os cidadãos perdem a confiança em um Estado em que casais donos de restaurantes em Westfália, em frente à ruína, abriram seu café por desespero e a Guarda Civil mandou uma alta multa goela abaixo. Os cidadãos perdem a confiança em um Estado que faz tempestade em aniversário de idosos através de comandos policiais e que caça crianças no campinho, mas que assegura traficantes de drogas no parque. Os cidadãos perdem a confiança em um Estado cujos policiais vão bater com cacetete em quem procura descanso nos parques, mas que tem que ficar inativos perto do casamento de clãs. Há mais de um ano você tem abusado da crise do corona para impor demandas das quais nunca escapariam em condições normais, proibições de viagens, contatos, aglomerações. O rompimento das últimas linhas da dívida pública nacional, da união da dívida da União Europeia e que mina a lei orçamentária deste parlamento e torna os contribuintes alemães reféns de orgias de gastos em Bruxelas. E agora estão tentando ignorar a lei básica sobre o pretexto de proteção contra infecções para introduzir legislação de emergência pelas portas dos fundos, o que nossa Constituição, por boas razões, não prevê. Não significa nada além de colocar os cidadãos sob suspeita geral como potenciais perigos para a saúde, roubá-los de seus direitos básicos e prendê-los. Seria grotesco e errado dar poderes adicionais de tão longo alcance para um governo que tão frequente e descaradamente falhou e quebrou a lei. Por conta disso, a fração AfD recusa de profunda e livre convicção democrática este projeto de lei. Eu agradeço.